de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. CD 1. Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Endereço: Avenida Pedro Teixeira, número 2565. Sambódromo, Dom Pedro, Bloco C, Manaus, Amazonas. CEP 690 40 hífen 000. Fone. Fax 092 3 6 2 2 0 8 6 9. E-mail braille@culturamazonas.am.gov.br. A luz através dos dedos. Livro Viver de Cara Limpa. Autora Maria Clarice do Amaral Salari. Descrição da capa. A capa possui o fundo de cor amarela e faz degradê com uma tonalidade mais escura da mesma cor. Na parte superior esquerda está escrito Livro para os Pais, em caixa alta e com letras vermelhas. Logo abaixo está o nome da autora do livro, Maria Clarice do Amaral Salari, em letras pretas. Um pouco mais embaixo há uma fotomontagem. A foto está editada com pequenos pedaços retangulares soltos, espalhados pela capa do livro. E na parte central há uma imagem contendo parte de um rosto masculino. Ele possui a pele clara, olhos verdes e está sorrindo. Na parte inferior está escrito o título do livro, Viver de Cara Limpa, com letras marrons. E em seguida uma experiência em família, em letras pretas. No fim da capa, há 4 logótipos. O primeiro é o logotipo Cidade Nova, em seguida do Governo do Estado do Amazonas. Depois o da Secretaria de Estado de Educação, SEDUC. E por fim o da Fazenda Esperança. Nota importante: esta obra foi preparada para ser lida, exclusivamente, por pessoas com deficiência visual. Salienta-se que qualquer outra utilização que se dê a este material é ilegal e o infrator arcará com as responsabilidades. CIP. Viver de Cara Limpa. Uma experiência em família. Livro para os pais. Dados internacionais de catalogação na publicação. Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil. Editora Cidade Nova. São Paulo, 2007. Colaboração: Regina Maria da Luz Vieira. Revisão: Ignez Maria Bordini. Projeto gráfico: André Muscheroni e Marcelo Ardit. Fotografias: Joaci Oliveira. ISBN 978 85 78 21
075. 5. 10ª edição. Todos os direitos estão reservados. Editora: Cidade Nova. Rua José Ernesto Tosi, 198. Vargem Grande Paulista. SP. Brasil. CEP. 06730. Telefax: 11 41 58 22 52. Site: www.cidadenova.org.br. Editoria@cidadenova.org.br. Salari, Maria Clarice do Amaral. Viver de Cara Limpa. Uma experiência em família. Livro para os pais. Maria Clarice do Amaral Salari. Vargem Grande Paulista, SP. Editora Cidade Nova, 2007. ISBN 978. 85. 782. 075. 51. Drogas. Abuso. Aspectos psicológicos. 2. Drogas. Abuso. Aspectos sociais. 3. Drogas. Abuso. Prevenção. 4. Toxicomania. 5. Toxicômanos. Reabilitação. Título: 07. 91. 78. 2. CDD 362. 29. Índices para catálogo sistemático. 1. Drogas. Abuso. Prevenção. Problemas sociais. 362. 29. Abas do livro. Pai de todo jeito. Tem pai que ama. Tem pai que se esquece do amor. Tem pai que adota. Tem pai que abandona. Tem pai que não sabe que é pai. Tem filho que não sabe do pai. Tem pai. Tem pai que dá amor. Tem pai que dá presente. Tem pai por amor. Tem pai por acaso. Tem pai que não se preocupa com os problemas do filho. Tem pai que não sabe dos problemas do filho. Tem pai. Tem pai que ensina. Tem pai que não tem tempo. Tem pai que sofre com o sofrimento do filho. Tem pai que deixa o filho esquecido. Tem pai de todo jeito. Tem pai que encaminha o filho. Tem pai que o deixa no caminho. Tem pai que assume. Tem pai que rejeita. Tem pai que acaricia. Tem pai que não sabe onde está o filho que precisa de carinho. Tem pai que afaga. Tem pai que só pensa em negócios. Tem pai de todo jeito. E você? Que tipo de pai você é? Eu quero um pai, apenas um pai que esteja consciente do amor que tem para dividir. Eu quero um pai, apenas um pai que seja amigo. Autor desconhecido. CD 2. Sumário. CD 3. Apresentação. CD 4. O desgaste do dia a dia. CD 5. Casais bem-aventurados. CD 6. O mundo precisa de você. CD 7. O maior tesouro. CD 8. Não vivemos sós. CD 9. Filho, uma relação de dupla troca. CD 10. Plantando sementes pela vida. CD 11. Jogue fora suas batatas. CD 12. O marceneiro e as ferramentas. CD 13. Os três jovens e a pedra. CD 14. A lógica de Einstein. CD 15. Por um mundo melhor. CD 16. O piquenique da família tartaruga. CD 17. Lição de criatividade. CD 18. A flor. CD 19. O verdadeiro amor. CD 20. O que faz medo. CD 21. Era uma vez uma floresta. CD 22. A vida. CD 23. Os 86.400 segundos. CD 24. Caixinha de primeiros socorros. CD 25. Gente. CD 26. Pedra. CD 27. Os três sobrinhos do rei.
CD 28. Mães Más. CD 29. Grito de mãe, grito de filho. CD 30. Anexo. CD 3. Apresentação. Objetivos deste livro. Geral. Contribuir para que vocês, pais ou responsáveis, a partir da história de vida de Ricardo Ribeirinha e dos textos para reflexão aqui apresentados, tenham instrumentos para refletir sobre suas próprias ações no dia a dia, junto aos filhos. Ao mesmo tempo, colaborar para que abram um diálogo com eles a fim de que reflitam sobre a formação recebida em casa e as atitudes práticas que realizam. Estimular a leitura da história de vida de Ricardo Ribeirinha, estabelecendo um paralelo com as situações dos jovens, de suas comunidades, e criar ocasiões para desenvolver o projeto Viver de Cara Limpa, uma escolha, no ambiente familiar. Específicos. Auxiliar vocês, pais ou responsáveis, a iniciarem um processo reflexivo sobre suas ações cotidianas, numa leitura compartilhada entre grupos formados por vocês, a partir de textos já escolhidos, visando a reconstrução de suas trajetórias de vida. Facilitar a observação e análise das causas e consequências de conflitos no relacionamento familiar, estabelecendo novas formas para os papéis que vocês desempenham em casa. Estimular a partilha de suas experiências de vida, bem como as novas resoluções adotadas, tendo em vista o enriquecimento de vocês nos seus diversos grupos. Colaborar, a partir dos textos e atividades práticas de reflexão apresentados neste manual, para que vocês, pais ou responsáveis, desenvolvam o hábito de analisar as próprias atitudes diárias diante das ações praticadas pelos filhos nos seus ambientes de convivência. Na escola, junto a outros amigos, ou mesmo entre irmãos e outros familiares. Metodologia a ser utilizada. Tendo como base o livro de Ricardo Ribeirinha, e outros textos deste manual, discutir, em grupo ou no ambiente familiar, se há coerência ou não entre os valores que transmitem aos filhos e a própria vida de vocês, no cotidiano. Essas reflexões poderão ser semanais, quinzenais ou mensais, em reunião de pais organizadas pela Escola dos Filhos ou pela Associação de Pais e Mestres, onde ela existir, ou ainda com grupos de vizinhos, pessoas de outros bairros etc. Então, bom trabalho. CD 4. O desgaste do dia a dia. As famílias de hoje enfrentam diariamente uma batalha. E grande parte desta é travada no ambiente de trabalho dos pais. Expostos a uma rotina exaustiva, seja de força física, seja mental. Depois de um dia intenso, pais ou responsáveis chegam em casa e deparam com 1001 dificuldades. Desde a falta do dinheiro para as necessidades básicas da família, até os pequenos contratempos que surgem entre os filhos, as famosas briguinhas, ou então, um bilhete da escola convocando para uma reunião etc. O que fazer? Como resolver essas situações? Sabemos que muitos pais resolvem da maneira mais rápida: agressão e castigos. Mas será que não existe outra saída? Sim, mas isso implica um caminho um pouco mais longo, porém com resultados melhores e mais duradouros. A primeira coisa é o casal fortalecer-se, seja, entender-se, falar a mesma linguagem, de modo que os filhos sintam a firmeza de ambos. Todos nós temos a capacidade de superar dificuldades, de nos recuperarmos abre aspas, dar a volta por cima, fecha aspas. Entretanto, precisamos treinar. Assim, estejamos atentos às pequenas sugestões abaixo, que parecem simples, mas ajudarão a manter a qualidade de vida e o equilíbrio emocional. Como está seu projeto de vida? Sonhe com ele, ainda que, neste momento, não corresponda ao que você vive. Sonhar ajuda a reduzir a ansiedade e nos conforta a alma. Pratique algum esporte, assim você ganhará novo ânimo e disposição, além da sensação de bem-estar. Ouça uma boa música para relaxar, enquanto isso, lembre-se das coisas boas que já vivenciou. Recorde sua infância. Leia jornais, revistas, mantenha-se informando-a. Não importa que sejam de outros dias, o importante é o ato da leitura. Desse modo você terá maior autoconfiança num bate-papo com os amigos. Mude sua visão de mundo.
Acredite num futuro melhor e veja o lado positivo de tudo o que lhe acontece. Desenvolva seu senso de humor. Essa é uma maneira de desarmar os pessimistas ao redor. Seja criativo tanto em casa quanto no trabalho, ou com os amigos. Diante das dificuldades, não receie assumir riscos. Nunca permita que os problemas do trabalho interfiram no seu relacionamento familiar. Seu lar é o seu bem mais precioso, por isso, mantenha-o em harmonia. Se, por acaso, fraquejar diante das dores e dificuldades, não se culpe. Aceite suas fraquezas e retome a caminhada em seguida. Maria Clarice do Amaral Salari. O problema não é o problema. O problema é sua atitude com relação ao problema. Kelly. Atividade prática. Para refletir. O que me diz esse texto? Costumo chegar em casa arrastando o peso das dificuldades do meu dia no trabalho. Dentre as sugestões citadas acima, quais já vivenciei? Qual considero a mais difícil? Por quê? CD 5. Casais bem-aventurados. Bem-aventurados são os casais que continuam carinhosos, considerando e amando, mesmo depois que os sinos de núpcias cessaram de ressoar. Bem-aventurados os casais que são corteses e educados uns para com os outros, assim como são com os amigos. Bem-aventurado é o casal que possui senso de humor, para que este atributo seja um útil amortecedor de choques. Bem-aventurados são os casais que se abstêm de bebidas alcoólicas. Bem-aventurados são eles, quando cada um ama seu cônjuge mais do que qualquer outra pessoa neste mundo, e alegremente cumprem seus votos de casamento, de viver fiéis e num cooperativismo mútuo. Bem-aventurados são eles, quando todos os dias agradecem aos céus pelo alimento diário. Bem-aventurados são os cônjuges que nunca alteram a voz para se dirigirem um ao outro, e que fazem do lar um lugar onde nunca se ouve uma palavra desencorajadora. O que esse texto lhe diz? Você também passou por situações difíceis, na convivência com o esposo. Que soluções apresenta para que volte a harmonia entre vocês? E como você se sente quando consegue fazer as pazes e perdoar os erros do outro? Acredita que a espiritualidade ajuda a melhorar o relacionamento entre os esposos? CD 6. O mundo precisa de você. Há pessoas caladas que precisam de alguém com quem conversar. Há pessoas tristes que precisam de alguém que as conforte. Há pessoas tímidas que precisam de alguém para ajudá-las a vencer a timidez. Há pessoas sozinhas que precisam de alguém com quem brincar. Há pessoas com medo que precisam de alguém que lhes dê a mão. Há pessoas fortes que precisam de alguém para fazê-las pensar na melhor maneira de usar a sua força. Há pessoas habilidosas que precisam de alguém para ajudá-las a descobrir a melhor maneira de usar a sua habilidade. Há pessoas que julgam que não sabem fazer nada e precisam de alguém que as ajude a descobrir as muitas coisas que afinal sabem fazer. Há pessoas apressadas que precisam de alguém para mostrar-lhes tudo o que não tem tempo para ver. Há pessoas impulsivas que precisam de alguém para ajudá-las a não magoar os outros. Há pessoas que se sentem de fora e precisam de alguém que lhes mostre o caminho de entrada. Há pessoas que dizem que não servem para nada, e precisam de alguém para ajudá-las a descobrir como são importantes. Precisam de alguém. Talvez de você. Atividade prática. Para refletir. O que esse texto me diz? Com que frases eu me identifiquei? Qual dessas frases representa um maior desafio para mim? Até que ponto estou disposto a mudar minha maneira de ser, para tornar-me mais solidário e fraterno com meus familiares? Acredito que faço falta na vida de minha família. CD 7. O maior tesouro. Diz a lenda que, certa vez, um homem caminhava pela praia numa noite de lua cheia, e pensava desta forma. Abre aspas. Se tivesse uma casa grande, seria feliz. Se tivesse um excelente trabalho, seria feliz. Se tivesse uma companheira perfeita, seria feliz. Fecha aspas. Nesse momento, tropeçou numa sacolinha cheia de pedras e começou a jogá-las, uma a uma, no mar, e a cada vez dizia. Abre aspas. Seria feliz se tivesse.
Fecha aspas. Assim o fez até que a sacolinha ficou como uma só pedrinha, então decidiu guardá-la. Ao chegar em casa, percebeu que aquela pedrinha era um diamante muito valioso, e quase todos ele os tinha jogado ao mar. E você já imaginou quantos diamantes jogou ao mar, sem parar para pensar? Quantos de nós vivemos jogando fora nossos preciosos tesouros, por estarmos esperando o que acreditamos ser perfeito, ou sonhando e desejando o que não temos, sem dar valor ao que temos perto de nossas mãos? Olhe ao seu redor e, se você parar para observar, perceberá quão afortunado você é. Muito perto de você está a sua felicidade. Observe a pedrinha, que pode ser um diamante valioso. Cada um de nossos dias pode ser considerado um diamante precioso e insubstituível. Depende de você aproveitá-lo, ou lançá-lo ao mar do esquecimento para nunca mais recuperá-lo. Atividade prática. Para refletir. O que esse texto lhe diz? Você costuma agir como esse homem da lenda, que é um eterno insatisfeito com a vida e o que ela lhe oferece. Já perdeu alguma oportunidade, porque resolveu esperar por algo melhor? Porque as pessoas de hoje se sentem tão insatisfeitas? Qual será o maior motivo para essa insatisfação? Quais são os tesouros que recebeu na sua vida? Você lhes dá o devido valor? CD 8. Não vivemos sós. Não vivemos sós, é quase impossível viver só. Durante toda a vida, cada um de nós participa de diferentes grupos de pessoas. E é com as pessoas desses diferentes grupos que trocamos ideias e sentimentos. Dividimos tarefas e trabalho. Buscamos respostas para as nossas perguntas e dúvidas, buscamos soluções para os nossos problemas. Durante toda a nossa vida, estaremos sempre vivendo com grupos de pessoas. Família. Amigos. Vizinhos. Colegas de trabalho. De escola. Há grupos que nós não escolhemos. Como é o caso da família. Nascemos em uma família e não há como trocá-la. É o caso também dos vizinhos de um bairro, ou dos moradores de um prédio. Só se. Abre aspas. Troca de vizinhos. Fecha aspas. Quando se muda o local de residência. Há grupos que podemos escolher, como o grupo de amigos ou o grupo de trabalho da escola. Nesses grupos, a relação pessoal é muito forte porque, entre outras razões, há uma amizade fortalecendo do grupo. Todos os grupos são importantes na vida das pessoas. Participar de grupos faz nossa vida ter mais significado. Quanto mais pessoas diferentes conhecemos e situações diferentes vivenciamos, mais rico e interessante se torna o nosso mundo. No entanto, viver em grupo nem sempre é fácil. Em cada grupo experimentamos situações diversificadas e em cada grupo há regras a serem respeitadas por todos. Os grupos só se sustentam se seus membros respeitarem as regras. Mesmo em um grupo de amigos, há regras de boa convivência, cooperação, lealdade, etc. Em um condomínio residencial também há regras estabelecidas nos regulamentos, o que se pode fazer, o que não se pode, horários a serem respeitados, etc. Quando as regras não combinam com seu modo de pensar e agir, você tem, pelo menos, duas saídas. Abandonar o grupo, procurando outro cujas regras você aceita, ou tentar mudar as regras desse grupo por meio do diálogo e da argumentação. Alguma vez, você desejou ter nascido numa outra família? Como é a família dos seus sonhos? Em que pontos você acha que a sua família pode melhorar? E em relação a este grupo de pais, que contribuições estas reuniões trazem para o seu dia a dia? Se você e seu grupo tivessem que criar hoje 5 regras para uma boa convivência em família, o que estariam? Socialize as regras criadas por seu grupo com outros grupos de pais nesta escola ou através do blog. CD 9. Filho. Uma relação de dupla troca. Há quem diga que ser mãe é padecer no paraíso. Do pai, por sua vez, os filhos esperam presentes e concessões. Essas são duas crenças equivocadas e que só servem para aumentar ainda mais o abismo imposto entre pais e filhos pela diferença de gerações. Toda atitude de doação tem, em contrapartida, o recebimento. Assim, os filhos pedem, mas também dão. Pedem o alimento e dão o sorriso.
exigem o amor, mas oferecem a alegria de crescerem saudáveis. Trata-se, pois, de uma relação de troca mútua e, principalmente, de duplo aprendizado. Infelizmente, a maioria dos pais age como se apenas eles tivessem algo para ensinar. Isso não é verdade. Todo filho representa um grande professor para o adulto. Afinal, a sua vida ao mundo está dando aos pais a oportunidade de eles aprenderem a ser pai e mãe. Por isso, é muito significativo para o filho quando os pais expõem à criança que um dia foram. Saem juntos para passear. Brincam. Divertem-se. Esse é um momento de profunda aproximação, identificação, altamente benéfico para os dois lados. A melhor terapia para pais e filhos acontece quando ambos conseguem interagir de criança para criança, livres de autoritarismo e rebeldias. Atividade prática. Para refletir. O que esse texto lhe diz? Quais são as coisas que para você tornam ainda maior o abismo entre filhos e pais? Apresente exemplos de reciprocidade numa família, isto é, situações em que aconteça a atitude de doação e de amor entre pais e filhos. Você já se sentiu filho de seu filho? Você já experimentou colocar-se diante de seu filho, sem autoritarismos e, por meio do diálogo e entendimento, fazê-lo mudar as atitudes? Conte como foi. CD 10. Plantando sementes pela vida. Um homem morava numa cidade grande e trabalhava numa fábrica. Todos os dias, tomava o ônibus e viajava 50 minutos até o trabalho. À tardinha fazia a mesma coisa voltando para casa. No ponto seguinte àquele em que o homem subia, entrava uma velhinha, que procurava sempre sentar-se à janela. Abria a bolsa, tirava um pacotinho e passava a viagem toda jogando alguma coisa para fora do ônibus. Um dia, o homem reparou na cena. Ficou curioso. No dia seguinte, a mesma coisa. Certa vez o homem sentou-se ao lado da velhinha e não resistiu. Boa tarde, desculpe a curiosidade, mas o que a senhora está jogando pela janela? Jogo sementes. Sementes? Sementes de quê? De flor. É que eu viajo neste ônibus todos os dias. Olho para fora e a estrada é tão vazia. E gostaria de poder viajar vendo flores coloridas por todo o caminho. Imagine como seria bom. Mas a senhora não vê que as sementes caem no asfalto, são esmagadas pelos pneus dos carros, devoradas pelos passarinhos. A senhora acha que essas flores vão nascer aí, na beira da estrada? Acho, meu filho. Mesmo que muitas sejam perdidas, algumas certamente acabam caindo na terra e com o tempo vão germinar. Mesmo assim, demoram para crescer, precisam de água. Ah, eu faço minha parte. Sempre há dias de chuva. Além disso, apesar da demora, se eu não jogar as sementes, as flores nunca vão nascer. Dizendo isso, a velhinha virou-se para a janela aberta e recomeçou o seu. Abre aspas. Trabalho. Fecha aspas. O homem desceu logo adiante, achando que a velhinha já estava meio. Abre aspas. Caduca. Fecha aspas. O tempo passou. Um dia, no mesmo ônibus, sentado à janela, o homem levou um susto, olhou para fora e viu margaridas na beira da estrada, hortênsias azuis, rosas, cravos, dálias. A paisagem estava colorida, linda. O homem lembrou-se da velhinha, procurou-a no ônibus e acabou perguntando para o cobrador, que conhecia todo mundo. A velhinha das sementes. Pois é, morreu de pneumonia no mês passado. O homem voltou para o seu lugar e continuou olhando a paisagem florida pela janela. Abre aspas. Quem diria? As flores brotaram mesmo. Abre aspas. Pensou. Abre aspas. Mas de que adiantou o trabalho da velhinha? A coitada morreu e não pôde ver esta beleza toda. Fecha aspas. Nesse instante, o homem escutou uma risada de criança. No banco da frente, um garotinho apontava pela janela entusiasmado. Olha, mãe, que lindo, quanta flor pela estrada. Como se chamam aquelas azuis? Então, o homem entendeu o que a velhinha tinha feito. Mesmo não contemplando as flores que tinha plantado, a velhinha certamente estava ali. Afinal, ela tinha dado um presente maravilhoso para as pessoas.
No dia seguinte, o homem entrou no ônibus, sentou-se a uma janela e tirou um pacotinho de sementes do bolso. Abre aspas. Jogue as suas sementes, não importa se haverá flores. Fecha aspas. Atividade prática, para refletir. O que me diz esse texto? CD 11. Jogue fora suas batatas. Sou daquelas pessoas que sabem usar a paciência diante dos acontecimentos, ou já parto para resolver tudo rápido, mesmo magoando os outros. Consigo enxergar as consequências de minhas ações, sejam elas positivas ou negativas. Faço a minha parte nos ambientes que frequento. Comente a frase. Abre aspas. Se eu não jogar as sementes, as flores nunca vão nascer. Fecha aspas. Jogue fora suas batatas. O professor pediu que os alunos levassem batatas e uma sacola plástica para a aula. Durante a aula, ele solicitou aos estudantes que separassem uma batata para cada pessoa de quem sentiam mágoas. Escrevessem os seus nomes nas batatas e as colocassem dentro da sacola. Algumas delas ficaram muito pesadas. A tarefa consistia em, durante uma semana, levarem para todos os lados a sacola com as batatas. O incômodo de carregá-la, a cada momento, mostrava-lhes o tamanho do peso espiritual diário que a mágoa ocasiona. Bem como o fato de colocarem a atenção na sacola, para não esquecê-la em qualquer lugar, fazia com que os alunos deixassem de prestar atenção em outras coisas importantes para eles. Esta é uma grande metáfora sobre o preço que se paga, todos os dias, para manter a dor, a bronca e a negatividade. Principalmente, quando damos importância aos problemas não resolvidos ou às promessas não cumpridas, nossos pensamentos enchem-se de mágoa, aumentando o estresse e roubando nossa alegria. Perdoar e deixar esses sentimentos irem embora é a única forma de trazermos de volta a paz e a calma. Vamos lá, jogue fora suas. Abre aspas. Batatas. Fecha aspas. E sorria. Atividade prática. Para refletir. O que esse texto me diz? Já passei por situações de mágoa. Como me senti? Costumo ser daquele tipo de pais que acumulam as mágoas, as dores e um dia explodem com o filho. O que entendi por? Abre aspas. Roubam a nossa alegria. Fecha aspas. Já experimentei o que é sentir um peso nas costas, por causa das dificuldades com os filhos. Qual o papel do perdão em minha vida de pai ou mãe? CD 12. O marceneiro e as ferramentas. Contam que, em uma marcenaria, houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião em que as ferramentas se juntaram para acertar suas diferenças. Um martelo estava exercendo a presidência, mas os participantes exigiram que ele renunciasse. A causa: fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, alegando que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Disse que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou, com a condição de que se expulsasse 1 metro. Que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fosse o único perfeito. Nesse momento entrou um marceneiro, juntou todos e iniciou o seu trabalho. Utilizou um martelo, a lixa, o metro, o parafuso. E a rústica madeira se converteu em belos móveis. Quando o marceneiro foi embora, as ferramentas voltaram à discussão. Mas o serrote adiantou-se e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o marceneiro trabalha com nossas qualidades, ressaltando nossos pontos valiosos. Portanto, em vez de pensar em nossas fraquezas, devemos nos concentrar em nossos pontos fortes. Então, a assembleia entendeu que o martelo era forte. O parafuso unia e dava força. A lixa era especial para limpar e afinar asperezas. E o metro era preciso e exato. Sentiram-se como uma equipe, capaz de produzir com qualidade. O mesmo ocorre com os seres humanos. Quando uma pessoa busca defeitos em outra, a situação torna-se tensa e negativa.
Ao contrário, quando se buscam com sinceridade os pontos fortes dos outros, florescem as melhores conquistas humanas. É fácil encontrar defeitos, qualquer um pode fazê-lo. Mas encontrar qualidades, isso é para os sábios. Autor desconhecido. Atividade prática, para refletir. O que esse texto lhe diz? Qual o trecho que mais lhe chamou a atenção? Por quê? Na família todos têm a sua função e seu valor. Você acredita nisso? Como agir numa situação de conflito entre os membros da família? Como propor soluções pacíficas? É fácil encontrar defeitos e encontrar qualidades. CD 13. Os três jovens e a pedra. Três jovens empreenderam uma viagem. Todos percorreriam o mesmo caminho. Mas havia no percurso uma pedra. Essa pedra parecia grande ou pequena, dependendo do ângulo pelo qual era observada. O primeiro jovem viu a pedra no meio do caminho, contornou-a e seguiu adiante. O segundo também a viu, mas, percebendo que era grande demais e que não poderia ultrapassá-la, voltou atrás. O terceiro avistou a pedra de longe. Chegou perto dela, observou-a e constatou que a pedra poderia ter um grande valor. Era preciso, pois, saber aproveitá-la. A pedra era, na verdade, uma potência, e o jovem ficou famoso por causa dela. Ele a recolheu, trabalhou-a e tornou-a uma obra-prima. E, assim, ambos lucraram. O jovem e a pedra. Agora vamos falar sobre o tema. Como você se comporta diante das dificuldades do seu dia a dia? Com qual dos três jovens você se parece? Você conhece pessoas que se comportam como o segundo jovem? Por que será que agem assim? Como você pretende comportar-se de agora em diante? Quais são as maiores dificuldades que um jovem enfrenta hoje? Descreva algum momento que você já passou, no qual enfrentou obstáculos que lhe pareciam impossíveis de serem vencidos. Socialize suas respostas com a sua turma. CD 14. A lógica de Einstein. Conta certa lenda que duas crianças estavam patinando num lago congelado. Era uma tarde nublada e fria, e as crianças brincavam despreocupadas. De repente o gelo se quebrou e uma delas caiu, ficando presa na fenda que se tinha formado. A outra, vendo seu amiguinho preso e se congelando, tirou um dos patins e começou a golpear o gelo com todas as suas forças, conseguindo por fim quebrá-lo e libertar o amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: como você conseguiu fazer isso? É impossível que tenha conseguido quebrar o gelo, sendo tão pequeno e com mãos tão frágeis. Nesse instante, um ancião que passava pelo local, comentou: eu sei como ele conseguiu. Todos perguntaram: pode nos dizer como? É simples, respondeu o velho. Não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que não seria capaz. Albert Einstein. Atividade prática, para refletir. O que esse texto me diz? Como me sinto vendo meu filho expor-se a situações de perigo? Como ajo com meus filhos? Sou como aqueles pais que não acreditam na capacidade do filho para reencontrar o caminho que leva à vida verdadeira. Procuro fazer o possível e o impossível para incentivar meu filho a abre aspas. Recomeçar. Fecha aspas. Após os erros cometidos. Já vivenciei algum momento em que depositei confiança nos meus filhos e tive um retorno positivo. CD 15. Por um mundo melhor. Um cientista vivia preocupado com os problemas do mundo e estava resolvido a encontrar meios de minorá-los. Passava dias em seu laboratório, em busca de respostas para suas dúvidas. Certo dia, sua filha de 7 anos invadiu o seu santuário decidida a ajudá-lo a trabalhar. O cientista, nervoso pela interrupção, tentou que a filha fosse brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível removê-la, o pai procurou algo que pudesse ser oferecido a ela com o objetivo de distrair a sua atenção. De repente deparou-se com uma figura do mundo em uma revista. Com auxílio de uma tesoura, recortou o mapa em vários pedaços e entregou à filha, com um rolo de fita adesiva, dizendo: você gosta de quebra-cabeças? Então vou lhe dar o mundo para consertar. Faça tudo sozinha.
Ele calculou que a criança levaria dias para recompor o mapa porque nunca o tinha visto antes. Algumas horas depois, ouviu a voz da filha que o chamava calmamente. Pai. Pai. Já fiz tudo. Consegui terminar tudinho. A princípio o pai não deu crédito às palavras da filha. Seria impossível, na sua idade, ter conseguido recompor o mapa que ela jamais havia visto. Relutante, o cientista levantou os olhos de suas anotações, certo de que veria um trabalho digno de uma criança. Para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. Como foi possível? Como a menina havia sido capaz? Você não sabia como era o mundo, minha filha, como conseguiu? Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que eu me lembrei do homem, virei os recortes e comecei a consertar o homem que eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a folha e vi que havia consertado o mundo. Josué Gonçalves. Atividade prática. Para refletir. O que esse texto me diz? Quais os maiores defeitos do homem de hoje? O que colabora para que o homem tenha esses defeitos? Vejo alguma solução para. Abre aspas. Consertar. Fecha aspas. O homem. E em mim, o que eu preciso consertar? CD 16. O piquenique da família tartaruga. Uma família de tartarugas decidiu sair para um piquenique. As tartarugas, sendo naturalmente lentas, levaram 7 anos para prepararem-se para seu passeio e finalmente, a família de tartarugas saiu de casa para procurar um local apropriado. Durante o segundo ano da viagem, encontraram um lugar ideal. Por aproximadamente 6 meses limparam a área, desembalaram a cesta de piquenique e terminaram os arranjos. Então, descobriram que tinham esquecido sal. Um piquenique sem sal seria um desastre, todas concordaram. Após uma longa discussão, a tartaruga mais nova foi escolhida para voltar em casa e pegar o sal, pois era a mais rápida das tartarugas, ela lamentou. Chorou. E esperneou. Concordou em ir, mas com uma condição. Ninguém comeria até que ela retornasse. A família consentiu e a pequena tartaruga saiu. 3 anos se passaram, e a pequena tartaruga não tinha retornado. 5 anos. 6 anos. Então, no 7º ano de sua ausência, a tartaruga mais velha não aguentou mais conter sua fome. Anunciou que ia comer e começou a desembalar um sanduíche. Nessa hora, a pequena tartaruga saiu de trás de uma árvore e gritou. Viu? Eu sabia que vocês não iam me esperar. Agora que eu não vou mesmo buscar o sal. Descontando os exageros, na nossa vida as coisas acontecem mais ou menos da mesma forma. Nós desperdiçamos nosso tempo esperando que as pessoas vivam à altura de nossas expectativas. Ficamos tão preocupados com o que os outros estão fazendo, que deixamos de fazer nossas próprias coisas. Atividade prática. Para refletir. O que esse texto me diz? Como todo pai e toda mãe, certamente, criei expectativas em relação aos meus filhos. Essas expectativas se concretizaram. Ou o que projetei para o futuro de cada um deles não aconteceu? Vejo e entendo cada filho da forma como ele gostaria de ser entendido, ou para mim todos são a mesma coisa. Como reagem individualmente ao que acontece em nossa família? Eu respeito o tempo de cada filho. CD 17. Lição de criatividade. Um cachorrinho perdido na selva vê um tigre correndo em sua direção. Pensa rápido, vê uns ossos no chão e se põe a mordi-los. Então, quando o tigre está pronto a atacá-lo, o cachorrinho diz: Ah, que delícia este tigre que acabo de comer. O tigre para bruscamente sai apavorado, correndo do cachorrinho, e no caminho vai pensando: Que cachorro bravo. Por pouco não come a mim também. Um macaco, que havia visto a cena, sai correndo atrás do tigre e conta como o mesmo tinha sido enganado. O tigre, furioso, diz: Cachorro maldito. Vai me pagar.
O cachorrinho vê que o tigre vem atrás dele novamente. Desta vez, traz o macaco montado em suas costas. Ah, macaco traidor! O que faço agora? Questionou o cachorrinho. Em vez de sair correndo, ele fica de costas, como se não estivesse vendo nada. Quando o tigre está a ponto de atacá-lo de novo, o cachorrinho diz: macaco preguiçoso! Faz meia hora que eu mandei me trazer outro tigre e ele ainda não voltou. Abre aspas. Em momentos de crise, só a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Fecha aspas. Albert Einstein. Atividade prática. Para refletir. O que esse texto me diz? Será que num momento de dificuldade em família, ou de discussão com um filho, consigo ser criativo e encontrar uma maneira criativa de resolver o conflito, sem brigas? Percebo que os perigos decorrentes dos conflitos em que um filho se envolve podem ser diminuídos se oferecermos, como pais, momentos de diálogo em família. CD 18. A Flor. Havia uma jovem muito rica, que tinha tudo. Um marido maravilhoso. Filhos perfeitos. Um emprego que pagava muitíssimo bem. Uma família unida. O estranho, porém, é que ela não conseguia conciliar tudo isso. O trabalho e os afazeres lhe ocupavam todo o tempo, e a sua vida estava deficitária em algumas áreas. Se o trabalho consumia muito tempo, ela o tirava dos filhos. Se surgiam problemas, ela deixava de lado o marido. E assim, as pessoas que ela amava eram sempre deixadas para depois. Até que, um dia, seu pai, um homem muito sábio, lhe deu um presente. Uma flor muito cara e raríssima, da qual havia apenas um exemplar em todo o mundo. E disse a ela: filha, esta flor vai ajudá-la muito mais do que você imagina. Você terá apenas que regá-la e podá-la, de vez em quando, às vezes conversar um pouquinho com ela, e em troca ela lhe dará esse perfume maravilhoso e essas lindas flores. A jovem ficou emocionada, afinal a flor era de uma beleza sem igual. Mas o tempo foi passando, os problemas surgiram. O trabalho consumia todo o seu tempo, e a vida que continuava confusa não lhe permitia cuidar da flor. Ela chegava em casa, olhava a flor, e a flor ainda estava lá, não mostrava nenhum sinal de fraqueza ou morte, apenas estava lá, linda, perfumada. Então, ela passava direto. Até que um dia, sem mais nem menos, a flor morreu. Ela chegou em casa e levou um susto. Estava morta, suas raízes estavam ressecadas, suas flores caídas e suas folhas amarelas. A jovem chorou muito e contou a seu pai o que havia acontecido. Seu pai, então, respondeu: eu já imaginava que isso aconteceria, e eu não posso lhe dar outra flor, porque não existe outra igual a essa. Ela era única, assim como seus filhos, seu marido e sua família. Todos são bênçãos que o Senhor lhe deu, mas você tem que aprender a regá-los, podá-los e dar-lhes atenção, pois assim como a flor, os sentimentos também morrem. Você se acostumou a ver a flor lá, sempre florida, sempre perfumada, e se esqueceu de cuidar dela. Cuide das pessoas que você ama. Atividade prática. Para refletir. O que esse texto lhe diz? Tenho cuidado das pessoas que Deus colocou em minha vida, especialmente meus familiares. Consigo dividir meu tempo, de modo que cada um se sinta amado especialmente por mim, apesar do corre-corre que é minha vida. CD 19. O verdadeiro amor. Numa aldeia vietnamita, um orfanato dirigido por um grupo de missionários foi atingido por um bombardeio. Os missionários e 2 crianças tiveram morte imediata, e as outras ficaram gravemente feridas. Entre elas, uma menina de 8 anos, considerada em pior estado. Era necessário chamar ajuda pelo rádio e esperar por algum tempo, para que um médico e uma enfermeira da Marinha dos EUA chegassem ao local. Teriam que agir rapidamente, senão a menina morreria devido aos traumatismos e à perda de sangue. Era urgente fazer uma transfusão, mas como? Após alguns testes rápidos, puderam perceber que ninguém ali possuía o sangue necessário. Reuniram as crianças e, entre gesticulações, arranhadas no idioma, tentaram explicar o que estava acontecendo e que precisavam de um voluntário para doar o sangue. Depois de um silêncio sepulcral, viu-se um braço magrinho levantar-se timidamente.
Era um menino chamado Henry. Ele foi preparado às pressas ao lado da menina agonizante, e espetaram-lhe uma agulha na veia. Ele se mantinha quietinho e com o olhar fixo no teto. Passado algum momento, ele deixou escapar um soluço e tapou o rosto com a mão que estava livre. O médico lhe perguntou se estava doendo e ele negou. Mas não demorou muito a soluçar de novo, contendo as lágrimas. O médico ficou preocupado e voltou a lhe perguntar, e novamente ele negou. Os soluços ocasionais deram lugar a um choro silencioso, mas ininterrupto. Era evidente que alguma coisa estava errada. Foi então que apareceu uma enfermeira vietnamita vinda de outra aldeia. O médico pediu para que ela procurasse saber o que estava acontecendo com ele. Com a voz meiga e doce, a enfermeira foi conversando com ele e explicando algumas coisas, e o rostinho do menino foi se aliviando. Minutos depois ele estava novamente tranquilo. A enfermeira, então, explicou aos americanos. Ele pensou que ia morrer, não tinha entendido direito o que vocês disseram e estava achando que ia ter que dar todo o seu sangue para a menina não morrer. O médico se aproximou dele com a ajuda da enfermeira e perguntou. Mas se era assim, por que, então, você se ofereceu para doar seu sangue? E o menino respondeu simplesmente. Ela é minha amiga. Autor desconhecido. Atividade prática. Para refletir. O que você achou da história? O menino magro, provavelmente fraco, se arriscava a ficar ainda pior, porém, na hora só pensou na sua amiga. Uma amizade é tão importante assim. Será que arriscar a vida por alguém que consideramos amigo vale a pena? Você já passou por uma experiência na qual o valor da amizade falou mais alto? Conte como foi. CD 20. O que faz o medo? Numa terra em guerra, havia um rei que causava espanto. Sempre que fazia prisioneiros, não os matava. Levava-os a uma sala onde havia um grupo de arqueiros de um lado e uma imensa porta de ferro do outro, sobre a qual se viam gravadas figuras de caveiras cobertas de sangue. Nessa sala ele os fazia enfileirar-se em círculo e dizia-lhes, então, vocês podem escolher entre morrer flechados por meus arqueiros ou passar por aquela porta e serem lá trancados por mim. Todos escolhiam serem mortos pelos arqueiros. Ao terminar a guerra, um soldado que por muito tempo servira ao rei, dirigiu-se ao soberano. Senhor, posso lhe fazer uma pergunta? Diga, soldado. O que havia por detrás da assustadora porta? Vai e veja você mesmo. O soldado, então, abre vagarosamente a porta e, à medida que o fazia, raios de sol adentravam e clareavam o ambiente. E, finalmente, ele descobre, surpreso, que a porta se abria sobre um caminho que conduzia à liberdade. Quantas portas não abrimos pelo medo de arriscar? Quantas vezes perdemos a liberdade e morremos por dentro, apenas por sentirmos medo de abrir a porta de nossos sonhos? Pense nisso. Viva, sem medo de abrir novas portas. Atividade prática. Para refletir. O que esse texto lhe diz? Você já se encontrou em situações nas quais precisou adotar decisões rápidas e o medo atrapalhou, fazendo com que suas escolhas não fossem as mais corretas? Quais as portas que você não abriu, em sua vida, por medo de arriscar? Já aconteceu de você se sentir, abre aspas, morrendo por dentro, fecha aspas. Como fazer para superar o medo de enfrentar as situações que a vida nos oferece? CD 21. Era uma vez uma floresta. Um dia, o macaco, representante eleito dos animais, fez uma reunião com toda a bicharada da floresta e disse: Nós sabemos que o leão é o rei dos animais. Mas há um problema. Existem 3 leões fortes. Ora, a qual deles nós devemos prestar homenagem? Qual, dentre eles, deverá ser o nosso rei? Os 3 leões comentaram entre si. É verdade, uma floresta não pode ter 3 reis. Precisamos decidir qual de nós será o rei. Mas como fazer? Esta era a grande questão. Lutar entre si eles não queriam, pois eram muito amigos. O impasse estava formado. Bem, senhores leões, a solução está na montanha difícil.
Decidimos que vocês três deverão escalar a montanha e aquele que atingir o pico primeiro será consagrado rei. A montanha difícil era a mais alta entre todas naquela imensa floresta. O desafio foi aceito. No dia combinado, milhares de animais cercaram a montanha para assistir à grande escalada. O primeiro tentou. Não conseguiu. O segundo tentou. Não conseguiu. O terceiro tentou. Não conseguiu. Os animais estavam curiosos e impacientes. Afinal, qual dos leões seria o rei, uma vez que os três foram derrotados? Foi nesse momento que uma águia, idosa e de grande sabedoria, pediu a palavra. Eu sei quem deve ser o rei. Eu voei sobre eles e escutei o que disseram para a montanha, ao se verem derrotados por ela. O primeiro leão disse: Montanha, você me venceu. O segundo leão disse: Montanha, você me venceu. O terceiro leão disse: Mas você, montanha, já atingiu seu tamanho final, e eu ainda estou crescendo. Montanha, você me venceu. Por enquanto. E a águia completou. A diferença é que o terceiro leão teve uma atitude de vencedor diante da derrota. E quem pensa assim é maior que seu problema. É rei de si mesmo, está preparado para ser rei dos demais. Os animais aplaudiram entusiasticamente o terceiro leão, que foi coroado rei da floresta. Abre aspas. Montanhas difíceis. Fecha aspas. Sempre estarão em seu caminho, e sempre lhe parecerão intransponíveis. Uma postura positiva diante das dificuldades é a diferença que faz a diferença. Uma montanha não tem mente, alma, espírito. Ela só o vencerá se você deixar. Lembre-se. Uma montanha tem altitude. Você tem. Você tem atitude. Você é maior que todos os seus problemas. Atividade prática. Para refletir. O que esse texto lhe diz? Quais são as? Abre aspas. Montanhas difíceis. Fecha aspas. Que você percebe hoje, em sua vida? Como fazer para agir como o terceiro leão? Em que situações você agiu como um vencedor, diante da derrota? E na sua família, quais são as situações que você conseguiu superar com a colaboração desses nossos encontros? Você se sente mais fortalecido hoje. CD 22. A vida. A vida é como jogar uma bola na parede. Se for jogada uma bola azul, ela voltará azul. Se for jogada uma bola verde, ela voltará verde. Se a bola for jogada fraca, ela voltará fraca. Se a bola for jogada com força, ela voltará com força. Por isso, nunca. Abre aspas. Jogue uma bola na vida. Fecha aspas. De forma que você não esteja pronto a recebê-la. A vida não dá, nem empresta. Não se comove nem se apieda. Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir aquilo que nós lhe oferecemos. Albert Einstein. Atividade prática. Para refletir. O que esse texto lhe diz? É isso mesmo, a vida nos dá em troca o que lhe oferecemos. Nesses seus anos de vida, o que você tem recebido? Que atitudes precisa ter uma pessoa que deseja receber somente coisas boas da vida, não necessariamente bens materiais? Transfira isso para seu relacionamento em família, com esposa e filhos. CD 23. Os 86.400 segundos. Imagine que você tenha uma conta corrente e a cada manhã você acorde com um saldo de R$ 86,40 zero. Só que não é permitido transferir o saldo do dia para o dia seguinte. Todas as noites o seu saldo é zerado, mesmo que você não tenha conseguido gastá-lo durante o dia. O que você faz? Você gastará cada centavo, é claro. Todos nós somos clientes deste banco do qual estamos falando e que se chama tempo. Todas as manhãs, são creditados para cada um 86.400 segundos. Todas as noites o saldo é debitado como perda. Não é permitido acumular esse saldo para o dia seguinte. Todas as manhãs a sua conta é reinicializada, e todas as noites as sobras do dia se evaporam. Não há volta. Você precisa gastar vivendo no presente o seu depósito diário. Invista, então, no que for melhor.
saúde, felicidade e sucesso. O relógio está correndo. Faça o melhor para o seu dia a dia. Para você perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante reprovado. Para você perceber o valor de um mês, pergunte para uma mãe que teve o seu bebê prematuramente. Para você perceber o valor de uma semana, pergunte a um editor de um jornal semanal. Para você perceber o valor de um dia, pergunte a uma diarista que não pôde ir ao trabalho. Para você perceber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que estão esperando para se encontrar. Para você perceber o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o trem. Para você perceber o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que conseguiu evitar um acidente. Para você perceber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a alguém que ganhou a medalha de prata em uma Olimpíada. Valorize cada momento que você tem. E valorize um mais porque você deve dividi-lo com alguém especial o suficiente para gastar o seu tempo junto com você. O ontem é história. O amanhã é um mistério. O hoje é uma dádiva. Por isso é chamado de presente. Atividade prática. Para refletir. O que esse texto lhe diz? Você consegue lembrar-se de 3 coisas boas que vivenciou ontem. E de 3 coisas tristes. O que foi mais fácil de ser lembrado? O que foi alegre ou o que foi triste? Por que será que temos a tendência a enxergar somente o que não deu certo? Você é daquele tipo de pessoa que vive presa ao passado. Fica só sonhando com o futuro, ou vive o hoje, o presente, como se fosse seu último segundo de vida. CD 24. Caixinha de primeiros socorros. O que é necessário ter na caixa de primeiros socorros? Óculos. Elástico. Curativo. Lápis. Borracha. Chicletes. Chocolate bis. Saquinho de chá instantâneo para quê? Vejamos. Óculos. Para lembrar-se de. Abre aspas. Ver. Fecha aspas. Nos outros todas as qualidades que eles têm. Elástico. Para lembrar-se de ser flexível, já que as coisas e as pessoas nem sempre são da forma que queremos que sejam. Curativo. Para ajudar a curar aqueles sentimentos feridos, tanto os seus como os das outras pessoas. Lápis. Para que registre, diariamente, tudo que lhe acontece de bom. Abre parênteses. E são muitas coisas. Fecha parênteses. Borracha. Para lembrar que todos nós cometemos erros e temos a oportunidade de corrigi-los. Chiclete. Para lembrar-se de. Abre aspas. Grudar. Fecha aspas. Nas pessoas que são realmente importantes na sua vida e que o dia a dia pode fazê-lo esquecer. Chocolate bis. Para que se lembre de que todo mundo precisa de um beijo, de um abraço e uma palavra de carinho diariamente. E, finalmente, o saquinho de chá. Para quê? Para que, ao final do dia, descanse. Relaxe. E reflita sobre o que falta na sua caixinha de primeiros socorros. Abre aspas. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes, que nós os amamos, porque um dia eles se vão e ficamos com a nítida impressão de que não os amamos o suficiente. Fecha aspas. Atividade prática. Para refletir. O que esse texto lhe diz? Dentre todos esses objetos, qual deles você considera indispensável para a sua caixinha? Por quê? É fácil curar sentimentos feridos, sobretudo quando você tem certeza de que o erro é do outro. Filho fere sentimento dos pais. Em que situações? Você concorda com o fato de que demonstrações de carinho e afeto entre os componentes da família são importantes? Comente a frase. Abre aspas. Todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Fecha aspas. CD 25. Gente. A gente pode morar numa casa mais ou menos. Numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos. E até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir mais ou menos. Comer um feijão mais ou menos. Ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar, mais ou menos, no futuro.
A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos tudo bem. O que a gente não pode mesmo. Nunca, de jeito nenhum. Amar mais ou menos. Sonhar mais ou menos. Ser amigo mais ou menos. Namorar mais ou menos, acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Autor desconhecido. Atividade prática. Para refletir o que esse texto lhe diz. Você já passou por ocasiões em que se sentiu uma pessoa mais ou menos, o que fez para reverter tais situações? Já houve ocasiões nas quais você considerou que um filho é menos do que o outro? Esta é uma atitude positiva? Por quê? Breck, CD, 26. Pedra. O distraído nela tropeçou. O bruto usou-a como projétil. O empreendedor, usando-a, construiu. O camponês, cansado da ida dela, fez assento. Para os meninos foi brinquedo. Drummond poetizou-a. Com ela Davi matou Golias. O artista dela fez a mais bela escultura. Em todos os casos, a diferença não era a pedra, e sim o homem. Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você. Autor desconhecido. Atividade prática. Para refletir. O que esse texto lhe diz? Quais são as pedras de hoje, em seu caminho? Você percebeu se após esses encontros, ficou mais fácil superar os obstáculos que aparecem em sua vida e na de sua família? Situações de conflito, dívidas, pouco dinheiro, doenças, incertezas, enfim, o dia a dia continua o mesmo, não é verdade? Mas você, como pessoa, sente-se mais forte agora. Que conselhos você pode dar a alguém que está atravessando um momento difícil em família, sobretudo no relacionamento com os filhos? CD, 27. Os três sobrinhos do rei. Certa vez, o rei, muito bondoso e querido pelo seu povo, afligia-se por uma grande preocupação. Durante todo o seu reinado, procurou servir seu povo com amor e justiça. Como estava muito velhinho, temia o que poderia acontecer com o reino, após sua morte. Não tinha filhos, mas possuía 3 sobrinhos, e queria conhecê-los mais profundamente antes de escolher um deles para lhe suceder. Sabia que liderar é colocar o talento a serviço de um grupo ou de um povo, e temia que seu sucessor se aproveitasse do cargo para tirar proveito pessoal, sendo dominado pela ânsia de poder, o que o levaria a governar de modo irresponsável ou tirânico. Certa manhã, depois das orações, o rei chamou um sábio que vivia nas redondezas, para consultá-lo. O sábio atendeu prontamente o chamado. O rei expôs seu dilema. O sábio sugeriu que ele chamasse os 3 sobrinhos e os mandasse cumprir uma tarefa, que consistia em encher um grande salão, em menos de 5 minutos, sem deixar um único espaço vazio. O primeiro rapaz pensou logo e desistiu da tarefa, considerando-a impossível. O segundo disse: Meu tio e rei, eu até poderia tentar encher esse salão com folhas, por exemplo, mas jamais o conseguiria em 5 minutos. Sinto muito. O terceiro, após beijar a mão do tio e agradecer o convite, ouviu atentamente as instruções e disse: Abre aspas. Eu aceito e lhe prometo que em menos de 5 minutos este salão estará repleto. Fecha aspas. Saiu e logo retornou, trazendo nas mãos uma grande tocha acesa. Assim que ele entrou no salão, a luz preencheu todos os espaços instantaneamente. O rei sorriu e escolheu-o como futuro rei. Atividade prática. Para refletir. O que esse texto lhe diz? Com qual dos 3 sobrinhos do rei você se parece mais? Por quê? O sábio tinha uma função importante junto ao rei, que era ajudá-lo em suas decisões. Na vida de sua família e na sua, quem seria? Abre aspas. Esse sábio. Fecha aspas. Foi possível perceber como o terceiro, com uma simples ideia, resolveu o que seria um grande problema. Como você costuma. Abre aspas. Iluminar seus momentos de escuridão. Fecha aspas. CD, 28. Mães más. Um dia, quando meus filhos forem crescidos o suficiente para entenderem a lógica que motiva os pais e as mães, eu hei de dizer-lhes: eu os amei o suficiente para perguntar-lhes: onde vão?
Com quem vão? E a que horas regressarão? Eu os amei o suficiente para não ficar em silêncio, e fazer com que soubessem que aquele novo amigo não era boa companhia. Eu os amei o suficiente para fazê-los pagar pelos caramelos que tiraram da mercearia e dizer ao dono. Abre aspas. Nós roubamos isto ontem e queremos pagar. Fecha aspas. Eu os amei o suficiente para ficar em pé junto a vocês por 2 horas, enquanto limpavam o próprio quarto, tarefa que eu teria realizado em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para deixá-los ver além do amor que sentia por eles, o desapontamento e também as lágrimas nos meus olhos. Eu os amei o suficiente para deixá-los assumir a responsabilidade por suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiam o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer não, quando eu sabia que eles poderiam me odiar por isso. Essas eram, de todas, as mais difíceis batalhas. Estou contente. Venci, porque no final eles venceram também. Qualquer dia, quando meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, meus filhos vão dizer a eles quando perguntarem se a sua mãe era má. Sim. Nossa mãe era má. Era a mãe mais má do mundo. As outras crianças comiam doces pela manhã, enquanto nós tínhamos que comer cereais, ovos e torradas. As outras crianças bebiam refrigerante, comiam batatas fritas e tomavam sorvete no almoço, enquanto nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. E ela nos obrigava a jantar à mesa. Bem diferente das outras mães, que deixavam os filhos comer vendo televisão. Ela insistia em saber onde nós estávamos, a toda hora. Era quase uma prisão. Mamãe tinha que saber quem eram os nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Insistia em que a avisássemos ao sair, mesmo que fôssemos demorar só 1 hora ou menos. Nós tínhamos vergonha de admitir, mas ela violou as leis do trabalho infantil. Nós tínhamos que lavar a louça, fazer as camas, lavar a roupa, aprender a cozinhar, aspirar o pó do chão, esvaziar o lixo e todo tipo de trabalhos cruéis. Eu acho que ela nem dormia à noite, pensando em coisas para nos mandar fazer. Ela insistia sempre conosco para lhe dizermos a verdade, e apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, ela até conseguia ler os nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo chata. Ela não deixava nossos amigos tocar a buzina para que nós saíssemos. Tinham de subir e bater a porta para que ela os conhecesse. Enquanto todos podiam sair à noite com 12, 13 anos, nós tivemos de esperar pelos 16. Por causa da nossa mãe, perdemos imensas experiências da adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, roubos, atos de vandalismo, violação de propriedade, nem fomos presos por nenhum crime. Foi tudo por causa dela. Agora que já saímos de casa, somos adultos, honestos e educados. Estamos a fazer o nosso melhor para sermos. Abre aspas. Pais maus. Fecha aspas. Tal como a nossa mãe foi. Acho que este é um dos males do mundo de hoje. Não há suficientes mães más. Dr. Carlos Eckteuer. Abre parênteses. Médico psiquiatra. Fecha parênteses. Viver de cara limpa. Atividade prática. Para refletir. O que esse texto lhe diz? Porque o Dr. Carlos intitulou de abre aspas. Mães más. Fecha aspas. Nesse texto. E a quem ele chama de mães más? Em que situações do dia a dia podemos e devemos corrigir nossos filhos? Aconteceu alguma situação parecida com vocês? Conte como foi. CD, 29. Grito de mãe. Grito de filho. Tive 3 filhos homens. Emerson, Edmilson e Edson. Cada um mais lindo do que o outro. Que felicidade! Eram a razão do meu viver. Meu marido e eu tínhamos um comércio, sempre trabalhamos e procuramos dar o melhor para nossos filhos. O que eu considerava o melhor era uma boa alimentação. Uma boa educação. Fora o nosso amor.
nossa atenção e, principalmente, nossa participação na vida deles. Desde pequenos, os três começaram a trabalhar conosco, mas o mais interessado era o Edmilson. Os vendedores até o chamavam de gerente. Aos 15 anos de idade, Edmilson me pediu que eu comprasse uma motocicleta, para que ele fosse mais rápido da escola para o trabalho. Comprei a motocicleta tão sonhada. Mal sabia eu que minha tristeza começava naquele momento. Com o passar do tempo, o Edmilson começou a perder o interesse pelos estudos e pelo trabalho. Só queria saber da motocicleta e dos amigos, mais nada. Eu sempre conversava muito com ele, mas de nada adiantava. Sempre que podia, estava com ele, mas eu precisava trabalhar. De repente, começaram a sumir de casa dinheiro, objetos de valor e até sem valor. Surgiram comentários na vizinhança de que meu filho estava se envolvendo com drogas. Eu procurava nas coisas dele, revistava sua roupa, e não encontrava nada. Então, comecei a sondá-lo. Foi a maior decepção. Pois realmente era verdade. Meu filho era usuário de drogas. Eu e a namorada dele fizemos tudo o que poderia ser feito, entramos até em ponto de venda de drogas para tirá-lo de lá. Sabíamos do risco que estávamos correndo, mas para uma mãe nada é perigoso, quando um filho está correndo risco de vida. Então, resolvi mandá-lo para o Japão. No momento, não pensava em tratamento, em nada. Apenas pensava em mandar meu filho para bem longe daqui, unicamente para protegê-lo e curá-lo. Quando estava tudo certo para a partida dele, seu melhor amigo. Abre parênteses. Aliás, que se dizia ser amigo dele. Fecha parênteses. Tirou a vida do meu filho. E ele era policial. Quem diria? Que dor. Minha família e eu sofremos muito. Inclusive o meu filho caçula, Edson, que cresceu revoltado com essa história e dizia que nunca iria fazer o mesmo. O tempo passou, meu filho mais velho, Emerson, foi tentar a vida no Japão. O Edson casou cedo, montou um comércio e me deu uma alegria. Minha neta Mariana, que é a coisa mais linda e que hoje me dá forças para viver. O pai dos rapazes é de origem japonesa. Mas, com o tempo, Edson se separou da mulher, continuou trabalhando, comprou uma motocicleta, e meu sofrimento começou outra vez. Ele acabou indo pelo mesmo caminho do irmão morto. E o que eu não entendia é que ele jurava que nunca iria fazer o mesmo. Foi um sofrimento tão grande. Um dia, eu o flagrei usando maconha. Dei um grito e saí correndo, pois até então eu sabia disso, mas nunca tinha visto. Ele veio atrás de mim, nós nos abraçamos e começamos a chorar. Ele me disse que não faria mais isso. Depois escreveu uma carta me explicando como era usar droga, o porquê de ele não querer mais trabalhar, e me confortava dizendo que não iria mais usá-la. Mas eu sabia que ele não tinha parado, nem imaginava que iria sofrer outra perda. Ele não quis mais saber de trabalhar e se envolveu com gente. Abre aspas. Da pesada. Fecha aspas. Eu sei que ninguém. Abre aspas. Faz a cabeça. Fecha aspas. De ninguém, mas as amizades influem muito. Pode ter certeza. Começou a roubar, e veio a falecer. Hoje meu filho mais velho, Emerson, mora no Japão. Sou viúva há menos de um ano. Só Deus sabe o que eu sofri e quanto tudo isso ainda dói. Mas a vida continua, e tenho que viver pelo meu filho, pela minha neta e por mim mesma. Minha companhia hoje é a minha neta, Mariana, e a mãe dela. Estamos sempre juntas, isso faz muito bem para mim. E afirmo uma coisa. Se eu errei, foi tentando acertar. Mãe, eu sei que a senhora está muito desapontada comigo, sei que errei, mas não pense que eu fiz isso porque algum colega meu me ofereceu, tudo que fiz foi porque eu quis. Tá certo que a senhora vê tudo isso por outro lado. Para a gente, que é jovem, isso é tudo uma curtição. Mãe, eu sempre falei e sempre vou falar, droga não é para qualquer um, tem que saber se cuidar. Não vou falar para a senhora que foi a primeira vez que fumei. Já faz muitos anos que eu fumo, tudo tem droga. A senhora acha que eu gosto de ver o pai bebendo.
Mas se ele gosta, o que eu vou fazer? Mãe, eu sei que a senhora está sofrendo. Eu também estou sofrendo muito ao ver a senhora assim. Não vou mentir, gosto de fumar. Quando eu fumava, só ficava na paz. Mas, mãe, eu não quero ver você chateada. Por isso não vou fumar mais, me desculpe. Não pense que parei de trabalhar por causa disso, porque antes eu fumava de todo jeito. Eu só não tenho mais saco de trabalhar. Falei para meus colegas o que aconteceu, e disse a eles que parei de fumar. Eles, com muito respeito, respeitaram a minha decisão, como sempre me respeitaram no dia a dia. Mãe, eu não vou mais fumar, mas um dia a senhora verá que maconha não é um bicho de 7 cabeças. Ela apenas não é para qualquer um. Me desculpe. Te amo. Edson. Do livro Viver de Cara Limpa. Abre parênteses. Uma escolha. Fecha parênteses. Atividade prática. Para refletir. O que esse texto lhe diz? Que sentimentos você teve quando leu o depoimento da mãe de Emerson? Edmilson. E Edson. Que sentimentos você teve quando leu a carta de Edson à mãe dele? Já conversou abertamente com seu filho sobre esses assuntos? Como foi? Referências bibliográficas. Devana, Humberto. Com os adolescentes. Fichas para encontros de jovens. Aulas. Oratórios. São Paulo. Salesiana Dom Bosco, 1996. Gadotti, Moacir. Padilha, Paulo Roberto. E Cabezudo, Alicia. Cidade Educadora. Princípios e Experiências. São Paulo. Cortês, 2004. Morin, Edgar. Os 7 saberes necessários à educação do futuro. São Paulo/Brasília. Cortês/Unesco, 2000. Peluso, Ângelo. Adolescentes. Pesquisa sobre uma idade de risco. São Paulo. Paulinas, 1998. Os textos de autoria desconhecida deste manual foram recolhidos dos sites na internet. CD 30. Anexo. O projeto. Viver de Cara Limpa. Abre parênteses. Uma escolha. Fecha parênteses. Apresentação. O consumo de drogas é uma das grandes chagas de nossa sociedade, com consequências para toda a sociedade. E para seus usuários, comprometendo a vida deles. O narcotráfico e a violência são as chagas mais evidentes. A luta pela prevenção do uso de drogas é constante, e as campanhas veiculadas pelos meios de comunicação não são suficientes. É imperioso um trabalho sistemático e de longo prazo, uma educação preventiva. Especialmente nas escolas, públicas e privadas. Abre parênteses. Aliás, muitas vezes, é no próprio ambiente escolar que os jovens são iniciados no consumo dos tóxicos. Fecha parênteses. Tal educação entrelaça-se com a educação para a cidadania, para a ética, para os valores, numa palavra, com a educação integral do ser humano. A trajetória de vida de Ribeirinha revela-se modelar para a discussão sobre drogas, lícitas e ilícitas, clássica nos fatores que levaram um jovem ao submundo dos tóxicos. Ela é original nos caminhos que o retiraram desse mesmo submundo. E o fizeram percorrer uma trajetória de vida que credencia seu testemunho. Mas, sobretudo, ela é universal, no sentido de oferecer elementos de reflexão para todo e qualquer jovem em situação de risco ou não de se drogar sobre as escolhas fundamentais da própria vida. Esse testemunho focaliza valores sobre os quais se constrói uma vida cidadã e que abrem horizontes de significação para essa vida. O trabalho. Abre parênteses. Por mais simples que seja. Fecha parênteses. A partilha. O apoio do grupo. A solidariedade. Abre parênteses. Especialmente com os que mais sofrem. Fecha parênteses. A renúncia. A crença religiosa. Entre outros, mostram-se eficazes. Abre aspas. Recursos terapêuticos. Fecha aspas. Para sair da toxicodependência e, mais ainda, inestimáveis antídotos às drogas. E não apenas as drogas químicas, mas também as. Abre aspas. Drogas. Fecha aspas. Do individualismo.
consumismo, hedonismo. Caminhos abertos para aquelas. O presente projeto educativo de prevenção ao uso de drogas desenvolve-se a partir da história de Ricardo Ribeirinha, narrada pela jornalista Josielma Santana e pelo próprio protagonista do livro Em Viver de Cara Limpa. Abre parênteses. Uma escolha. Fecha parênteses. Explora seus conteúdos transversalmente sob vários enfoques sociais, geográficos, valorativos, literários etc., reunindo a experiência e a vivência que muitas vezes faltam em projetos acadêmicos. Relaciona-se, portanto, com uma história que contribui no trabalho educativo como forma de prevenção do uso de drogas, lícitas ou ilícitas, propondo valores capazes de orientar ou modificar as próprias escolhas de vida. Auxilia também no processo de libertação do consumo de drogas daqueles que, porventura, já estiverem envolvidos com elas. Este manual destina-se aos pais e responsáveis que têm a missão de orientar e educar filhos. Parentes próximos ou não. Pré-adolescentes. Adolescentes e jovens. Visando a oferecer com base na leitura do livro Viver de Cara Limpa. Abre parênteses. Uma escolha. Fecha parênteses. Além de outros textos que aqui estão elementos para debate e busca de soluções, de modo penetrante e emocionante, a respeito dos temas: drogas, promiscuidade, violência. Quer sensibilizar a todos os envolvidos nesse processo de orientação e educação, por meio de métodos e técnicas educativos aplicados a partir de um relato de vida real. A ideia do projeto apresentado neste manual foi encorajada pelo reflexo positivo que a experiência de vida, narrada pelo próprio protagonista, desencadeou em todo o Brasil, por ocasião da visita do Papa Bento XVI. A Fazenda da Esperança, em Guaratinguetá, interior de São Paulo, em maio de 2007. Descrição e justificativa. O presente livro foi elaborado a partir do projeto Viver de Cara Limpa. Abre parênteses. Uma escolha. Fecha parênteses. Que reúne também o livro que conta a história de vida de Ricardo Ribeirinha e outro manual orientado para os professores e educadores em geral. A idealização do projeto no seu conjunto, ou seja, abrangendo livros e manuais, é da Fazenda da Esperança. O seu conteúdo conjuga os vários temas, a fim de criar uma interação entre escola e comunidade, bem como concretizar sua aplicação de modo eficiente. Nos últimos anos, assistimos perplexos e, por vezes, impotentes ao crescente fenômeno do consumo de drogas, quer as chamadas lícitas, como o tabaco e o álcool, quer as reconhecidamente ilícitas e do tráfico, tendo como uma de suas consequências a espiral de violência, tanto verbal quanto comportamental. No entanto, pais, professores, educadores em geral, setores do Estado e da sociedade civil organizada procuram caminhos para prevenir e superar essa chaga, com iniciativas de cunho terapêutico e, principalmente, preventivo. O projeto Viver de Cara Limpa. Abre parênteses. Uma escolha. Fecha parênteses. Tem como base evidenciar a força que motiva um jovem a viver por um ideal transformador. A proposta é torná-lo. Abre aspas. Forte. Fecha aspas. Fazê-lo reconhecer os talentos pessoais e criar situações nas quais ele possa se exprimir. Sugere ações nas quais o jovem possa colaborar e oferecer um impulso para uma vida de compreensão e de solidariedade. Tudo isso poderá suscitar também iniciativas que extrapolem o próprio projeto. O livro-texto Viver de Cara Limpa. Abre parênteses. Uma escolha. Fecha parênteses. Pode, então, ser o elemento de mediação, nesse contexto para falar à juventude que costuma ficar até 30 horas semanais nas escolas, influenciada de modo acentuado pelos acontecimentos que ali ocorrem. Toda a sociedade brasileira anseia por uma resposta à crescente onda de violência, que minimiza ou desqualifica as relações interpessoais, transformando jovens pacíficos em criaturas desprovidas de humanidade. Entretanto, eles procuram um ideal, um modelo. A história de Ricardo Ribeirinha pode estimular a construção desse modelo. Objetivos do projeto. Objetivo geral: conquistar jovens dos 12 aos 25 anos.
e levá-los à renúncia do uso das drogas, da violência, substituindo esses comportamentos pela solidariedade e compreensão nas relações interpessoais. Ao mesmo tempo, oferecer às escolas e instituições um livro-texto para uma atividade transversal de prevenção de drogas, acompanhada por um projeto pedagógico constituído de um manual para professores e um manual para pais. Objetivo específico: debater e desenvolver atividades relacionadas com os temas que geram o uso de drogas e da violência, tais como conflitos, medos, agressões, intolerância entre crianças e jovens. Público a ser envolvido no projeto: equipe gestora da escola, pais e responsáveis pelos alunos. Mídias e tecnologias a serem utilizadas. Caso se disponha de um laboratório de informática, pode-se criar um blog para que os grupos de pais ou responsáveis compartilhem suas reflexões. E esse blog, por sua vez, terá um link com o blog do projeto Viver de Cara Limpa. Abre parênteses. Uma escolha. Fecha parênteses. Que apresentará o andamento dos vários grupos que o adotaram. Ações a serem realizadas a partir de uma metodologia, cuja didática implica leitura e reflexão de diversos textos exemplificativos, com a capacidade para gerar questionamentos coletivos, mas que estimula respostas individualizadas sobre a transmissão de valores edificantes e que venham a contribuir para fazer com que os pais sejam colaboradores de uma mudança de mentalidade social dos próprios filhos. Ao mesmo tempo, a leitura-reflexão dos textos auxilia também para mostrar que o coletivo é parte integrante de cada indivíduo, seja ele formador ou formado, ainda que de gerações diferentes. Caberá à equipe gestora da escola estabelecer, em comum acordo com a associação de pais e mestres ou grupo de pais, um cronograma para os encontros de reflexão, garantindo a continuidade do projeto e o envolvimento familiar. Isso permitirá que as ações desencadeadas frutifiquem conforme o esperado. Idealização e coordenação: Ricardo Correia Ribeirinha, ex-coordenador das políticas antidrogas do Estado do Tocantins. Fátima Roriz, membro do Conselho Nacional Antidrogas. Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos, membro do Conselho Nacional Antidrogas, CONAD. Participe ativamente do projeto Viver de Cara Limpa. Abre parênteses. Uma escolha. Fecha parênteses. Envie sua mensagem com depoimentos, análises, críticas e sugestões para viverdeCaraLimpa@gmail.com. Visite o site www.viverdecaralimpa.com. BR, CD, 31. Fim do livro. Viver de Cara Limpa. Autora: Maria Clarice do Amaral Salari. Com 96 páginas. Esta é uma gravação produzida na Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, com a utilização de voz sintetizada. Em 23 de agosto de 2013, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, comercialização e reprodução. Locução: Felipe. Biblioteca Braille do Amazonas, a luz através dos dedos, B. A. M. Produção: Kênia Maria.